andando com Deus. Mais uma vez, nós vamos parar para meditar em algo que a palavra de Deus nos ensina. Impossível que não falem mal de cada um de nós. Sempre vamos encontrar alguém que não concorda com a maneira como você procede, com a maneira como você age, assim como nós muitas vezes o que? Não concordamos com as atitudes de alguém ou com as palavras dela. Isso não quer dizer que nós somos livres para falar mal dos outros. Não. A palavra de Deus fala para nós retirarmos da nossa boca toda malícia, todo engano, toda maledicência. E dessa forma, nós vamos ver o que Deus nos leva a pensar numa nova conduta. Quando nós éramos como os gentios que não conheciam a Deus, nós o que? Procedíamos dessa forma. E é muito interessante que a palavra de Deus também, em Efésios, no capítulo 4, nos fala que quando nós julgamos o outro, nós o julgamos segundo aquilo que nós temos dentro de nós. Porque nós andávamos entenebrecidos no nosso próprio entendimento. Mas quando nós adentramos a sala do trono, quando nós adentramos uma vida e uma caminhada com Deus, o Senhor começa a operar no nosso coração, pelo conhecimento da palavra, uma nova maneira de pensar e de proceder. E o Senhor fala para nós sermos livres de toda malícia, de todo engano, de toda maledicência. Ou seja, o Senhor nos leva a termos uma vida com o Senhor e uma vida com os outros de modo diferente. Assim sendo, existe aqui na palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo de número 2, algo que importa que nós exerçamos ao longo da nossa vida cristã, que é a prática do bem. Esse livro de 1 Pedro enfatiza isso, que nós possamos caminhar vivendo, servindo a Deus, não segundo aquilo que nós recebemos dos outros ou segundo aquilo que nós pensamos, mas segundo aquilo que Deus nos ensina a pensar. Assim sendo, nós vamos ver aqui em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 12, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Fala acerca do nosso procedimento diante daqueles que nos maldizem. Veja bem o que a palavra de Deus diz. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu já tive a oportunidade de ouvir de algumas pessoas que olharam para mim e julgaram como se eu tivesse atitudes de maldade. E eu me surpreendi muitas vezes, porque aquilo nem mesmo passou pela minha cabeça. Talvez você tenha já vivenciado isso também. E realmente eu fiquei boquiaberta de ver como as pessoas julgam que você age segundo aquilo que elas sentem ou agem também. E é isso que a palavra de Deus fala. Nós vamos ver o que aqui muitas vezes nos julgam segundo os seus corações, segundo a maldade que existe dentro deles, quando realmente Deus já trabalhou isso dentro de você. Mas o Senhor nos orienta. Fica quieto. Continua fazendo bem. Continua agindo correto diante das pessoas, porque vão ter que se calar diante das suas atitudes e daquilo que você vive diante de Deus. E a palavra de Deus continua nesse mesmo capítulo, no versículo de número 15. Presta atenção. Qual é a vontade de Deus diante dessas circunstâncias? O Senhor nos responde: pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Presta atenção. O Senhor vai fazer emudecer
a insensatez e a ignorância daqueles que te olham e nada compreendem, daqueles que te julgam quando você não age realmente segundo aquilo que eles pensam ser. Mas eu quero te dizer e te dar uma boa nova. A vontade de Deus para a sua vida, meu amado, minha amada, é que vocês permaneçam diante do Senhor, servindo a Deus e fazendo o melhor, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Eu quero te dizer, Deus vem a teu favor e naquilo que pecaram contra ti, naquilo que te julgaram, Deus vai fazer a sua defesa. E nós vamos ver, ao longo da nossa vida, muitos emudecerem quando nós praticamos o bem. Persevere, continue, ame, sirva e faça o bem, porque o Senhor é a teu favor e essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Pense nisso.